Fala pessoal, estou de volta aqui no canal e dessa vez com a dica fundamental para quem vai fazer o Enem e também para quem vai fazer concurso público. Muitos alunos pediram esse assunto aqui e eu vou destacar aqui os meus alunos do terceiro ano do Colégio Único que pediram: Tiago, olha, fala lá sobre figuras de linguagem. Então eu vou falar. Vamos para mais um vídeo? Veja só. Então vamos lá, porque figuras de linguagem é um assunto muito frequente nas provas do Enem e também nas provas de concurso público. Olha, hoje eu vou trabalhar 4 figuras de linguagem: catacrese, metonímia, perífrase e antonomásia. Vamos ver? Olha só. Catacrese. O que é catacrese, Tiago? Catacrese ocorre quando nós utilizamos uma palavra em um contexto que não é habitual para aquela palavra. Exemplo, o dente de alho. Bom, o alho tem dente? Não. Então, eu estou aplicando a palavra dente em um contexto que não é comum para essa palavra. E por que eu aplico a palavra dente em um contexto que não é comum para ela? Porque eu não tenho nome para dar aquele pedaço do alho que nós chamamos de dente. Então, como é parecido com o dente, é branco como um dente, o dente de alho. Da mesma forma, a asa da xícara. Bom, xícara não voa. Então, por que eu digo a asa da xícara? Porque aquela partezinha parece com asa. Na verdade, parece mais com uma orelha, né? A orelha da xícara, mas ninguém diz isso. As pessoas dizem asa da xícara. Então, fazendo uma associação. A palavra asa está sendo utilizada em um contexto, em uma situação que não é habitual para essa palavra. Por isso, asa da xícara, catacrese. Da mesma maneira, o bico do bule. Bom, o bule não é um pato para ter bico, não é uma galinha para ter bico, mas eu digo o bico do bule, porque aquela parte do bule utilizada para sair a água parece com um bico. Então eu faço a associação, o bico do bule. Da mesma maneira, a batata da perna, eu estou com uma dor na batata da perna. Bom, a perna não é um legume, né? Mas mesmo assim eu digo que é uma batata da perna ali. Aquele pedaço, aquela parte de trás da perna, né, é chamada de batata da perna por uma associação. O pé da barriga, eu levei um murro no pé da barriga. Tá lá, olha, o pé da barriga. Barriga não tem pé, mas eu utilizo aí fazendo associação. Isto é, palavras, dente, asa, bico, batata, pé, utilizadas em contexto que não é o habitual dessas palavras. Bom, a outra figura de linguagem é chamada metonímia. Bom, a metonímia se caracteriza pela troca de uma palavra por outra, por elas terem uma relação de sentido próxima, ou por estarem no mesmo campo semântico. Entenda. Ah, Tiago, mas aqui, a relação de sentido não é próxima, não? Não, de maneira alguma. Dente não tem nada a ver com alho, asa não tem nada a ver com xícara, bico não tem nada a ver com bule, batata não tem nada a ver com perna, pé não tem nada a ver com barriga. Então as palavras não estão associadas, mas aqui eu utilizo uma palavra num contexto que não é habitual. Aqui, entenda, leio sempre José de Alencar. Bom, José de Alencar já está morto. Então não tem como ler. José de Alencar, fique aí em pé, ou me dê sua mão para que eu possa ler. Não tem condições de fazer isso. Mas por que eu digo que eu vou ler José de Alencar? Porque a minha intenção é dizer que eu vou ler as obras de José de Alencar, os livros de José de Alencar. Então eu troco a palavra obras pelo nome do autor. É uma troca da obra pelo autor. Eu coloco o autor no lugar da obra, né? O bonde passa cheio de pernas. Bom, hoje os ônibus não permitem que as pessoas que estejam fora possam ver as pernas das pessoas que estão dentro dos ônibus. Mas na época do bonde, quem estava fora conseguia ver as pernas das pessoas que estavam sentadas, que estavam em pé. E aí Carlos Drummond de Andrade, em um poema, construiu isso aqui. O bonde passa cheio de pernas. Bom, só havia pernas no bonde? Não, claro que não. Havia pessoas. Isto é, o bonde
passa cheio de pernas. Cheio de quem? De pessoas. Então, houve uma troca do todo pela parte. Isto é, trocou pessoas por pernas. Em vez de colocar pessoas, colocou-se aí a palavra pernas. Em vez de colocar o todo, foi colocada a parte das pessoas, né? O bronze soava, o que é soar? Produzir som, né? O bronze soava na torre da igreja. O que é que fica na torre da igreja que produz som? O sino. E o sino é feito de bronze. O sino das igrejas antigas são feitos de bronze. Então, aqui eu faço referência a sino. Isto é, eu troquei o objeto, que é o sino, pelo material desse objeto. Portanto, a troca de uma palavra por outra, porque elas têm uma relação de sentido próxima ou porque se enquadram em um mesmo campo semântico. Outras duas figuras de linguagem são perífrase, antonomásia. Só que algumas gramáticas tratam essas duas figuras como uma coisa só, certo? Aqui eu vou fazer essa diferenciação. Perífrase é basicamente uma metonímia, antonomásia também. Na verdade, são dois casos especiais de metonímia. Só que aqui, tanto na perífrase como na antonomásia, eu vou utilizar expressões para fazer referência a uma determinada palavra, que pode ser o nome de uma pessoa ou o nome de um lugar. Só que essa expressão vai ser fixa para aquela pessoa ou para aquele lugar. É diferente de o bronze soava na torre da igreja. Nem sempre que eu falar de bronze, eu vou falar de sino. Mas sempre que eu falar de cidade luz, eu vou falar de Paris. Sempre que nós falarmos em cidade luz, nós estaremos fazendo referência à cidade de Paris. A Veneza brasileira. A Veneza brasileira, Recife, sempre vai ser Recife, certo? E aí eu tenho, a Suíça pernambucana se localiza no Agreste. Qual é a Suíça pernambucana? Bom, a cidade de Garanhuns, né? Aí, berço do cantor Dominguinhos, Garanhuns, certo? Então nós temos aí Paris, Recife, Garanhuns, Cidade Luz, Veneza brasileira, Suíça pernambucana. Essas expressões na perífrase sempre estarão associadas a um nome próprio relacionado a um lugar. Paris, Recife, Garanhuns. Já na antonomásia, que é a mesma coisa da perífrase, eu vou utilizar uma expressão fixa, só que dessa vez é para um nome próprio de pessoa. Então, olha, o pai da aviação brasileira. Quem é o pai da aviação brasileira? Santos Dumont. Santos Dumont. Esse é o pai da aviação brasileira, né? O rei do brega. Quem é o rei do brega? Reginaldo Rossi. Então tá aqui, olha, sempre que se falar em rei do brega, vai se falar em Reginaldo Rossi. Tudo bem? Sempre que se falar em o rei do futebol, nós faremos referência a Pelé. Então, enquanto na perífrase a expressão fixa é para o nome de lugar, na antonomásia a expressão fixa é para o nome de uma pessoa. Então é isso, foram 4 figuras de linguagem nesse vídeo. Se você ainda não segue o meu canal, segue, aperta o sininho para receber notificações, dá o like, que é muito importante para o crescimento desse canal. Até a próxima!